Pronto, vamos lá. Hoje a gente vai começar a lógica de programação, sim, mais da parte de é, mais da parte de criar códigos, tá? E assim, esse código aqui na programação a gente chama de pseudocódigo. Por que pseudocódigo? Porque isso aqui não é a linguagem de programação em si. Na verdade é um pseudo linguagem de programação. Por quê? Você não vai criar nenhuma aplicação com o Portugal. O Portugal é basicamente para você trabalhar a lógica de programação através da digitação. Por exemplo, o que nós utilizamos, o Scratch, o Code, o Minecraft, trabalhar a lógica de programação arrastando bloquinhos. Sendo que no mundo profissional, isso você... Assim, existe até hoje, né? Depois tu pode até dar uma pesquisada direitinho. Mas é para aplicação bem específica mesmo. Existe uma tecnologia que está surgindo chamada low code. Essa low code você programa arrastando bloquinhos. Mas aí é uma tecnologia que está surgindo agora, ainda tem muitas incertezas, tem muita gente ganhando dinheiro com ela, que inclusive é uma coisa que eu vou estudar para ver se dá para a gente aplicar aqui. Mas é algo, vamos dizer assim, muito fechado ainda, assim. Por exemplo, se você aprender a fazer aquilo ali, você só consegue desenvolver naquela plataforma aquela aplicação. Mas assim, é mais rápido de você entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque se a empresa estiver precisando e você aprender aquilo ali, você entra logo. Mas as vagas são muito menores. Ou seja, a quantidade de vagas em low code é muito menor do que a quantidade de vagas de um programador Python. Então, se eu colocar aqui no Cato ou no LinkedIn, não é? Já ouviu falar do Cato? Pronto. É um site de busca de emprego. Se eu colocar no LinkedIn e colocar assim Python, vai ter 3.000, 4.000 vagas, por exemplo, programador. Aí, claro, tem uns requisitos que você tem que ter um curso superior, outro tem curso técnico, aí tem vaga que não pede nada. O bom é isso, é que tem vaga que não pede nada, né? Só pede a experiência, o cara saber fazer. Mas se você colocar low code, ainda tem bem, assim, a quantidade de vaga bem menor. Tá? Então, tem vantagem e desvantagem. É bom, eu estou acompanhando, porque eu sou dessa área e tecnologia muda o tempo todo. Aí eu estou acompanhando a melhor forma de trazer para tu, entendeu? Trazer para cá. Mas o default é você aprender Python, é você... JavaScript, CC++. Então é aprender essas linguagens que estão em alta no mercado, né? Segundo a TIOB. Né? A TIOB é a entidade que monitora a linguagem de programação. Tá? Enfim, digitar vamos dizer assim, programação é nova alfabetização. Então, para você ser alfabetizado, você tem que saber ler e escrever. Você tem que saber ler e escrever. Então, para você ser alfabetizado dentro do mundo da programação, você tem que saber digitar o código. Tem que saber pensar, tem que saber trabalhar com a lógica de programação, tem que saber fazer um loop, né, de repetição, tem que saber colocar um loop condicional, tem que saber trabalhar com variáveis, tem que saber trabalhar com vetores. Isso em todos os lugares vai ter. Entendeu? Até mesmo no bloquinho você vê lá que tem a questão de repetição. Então, em todos os lugares, né? No Scratch também tem repetição, né? Então, repita. Então, isso vai ter em todas as linguagens de programação. E é justamente o objetivo dessa parte aqui do curso. É você trabalhar a lógica de programação. E a lógica de programação de forma digitada, essa é uma ferramenta muito massa, né? Eu já testei com outras, implementando com meus alunos. E assim, essa aqui disparada, para quem não sabe programar, para quem não sabe ainda digitar um código, essa aqui é a melhor, né? O Visual G. O Visual G, como eu falei, é focado para você desenvolver a lógica de programação. E ele trabalha com a linguagem Portugal. Né? O Portugal é uma pseudo-linguagem. Toda vez que você ouvir falar pseudo, né? É a linguagem que é intermediária. Ela nem serve para você fazer uma aplicação mesmo real. Vou fazer um site com Portugal. Também não é assim. Mas também ela não é uma linguagem de bloquinhos. Ela está ali no meio para você aprender a lógica e já introduzir você a digitação de códigos. Digitar código, tá? Então essa é a intenção. Então, por exemplo, aqui eu tenho o programa, tá? Aí antes de explicar o programa, acho que é melhor abrir códigos exemplos, ver projetos já feitos, né?
projetos já construídos e prontos para que a gente possa ver na prática. Então, por exemplo, você vem aqui em abrir, sempre eu faço isso, sempre, né? Primeira aula de programação, eu nunca, vamos digitar agora, não. Vamos ver o que já tem pronto. Vamos testar, vamos ver. Aí você olha o código, eita, isso aqui faz isso. Então, para você já se familiarizando com o código, né? Você vê, e quando você digitar, você já vai entender porque você está digitando. Então, por exemplo, aqui eu tenho os códigos que eu já fiz, isso aqui é o que eu programei, e em exemplos são os códigos que vêm dentro do programa. Então, todos os programas, na maioria das vezes, vêm com códigos de exemplos. O Arduino tem códigos de exemplos, o Scratch, você tem vários códigos que outras pessoas fazem, que você pode ir lá, você pode ver por dentro. Então, você pode, enfim, você pode explorar, você não precisa sair digitando logo, tá? E isso é bom porque você pode pegar e pode iniciar a partir do código de outra pessoa, tá bom? Aí você copia, modifica, e claro que vai chegar uma hora que você vai ter que criar do zero, mas isso vai vir naturalmente. Você, poxa, esse programa só faz isso, eu queria que ele fizesse isso aqui. Aí quando vê, você já está aprendendo a programar, né? Foi assim que eu aprendi, é aprender fazendo. É a melhor forma de aprender, é aprender fazendo, tá? Então, por exemplo, vamos escolher aqui um... Tem alguma pergunta a fazer? Não. Pronto. Vamos escolher aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem um bem legal aqui, cadê? Deixa eu ver se se repita aqui. Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Imagina o número, digite aqui. Isso. Vou colocar um limpa a tela aqui. Limpa. Depois eu te explico o que é. Limpa a tela. Limpa a tela. Pronto. Aí eu vou pedir para tu olhar. O que é que esse programa faz? Só te explicar. Esse programa, eu vou digitar o número aqui na tela e tu vai tentar acertar o número que eu digitei. E a tua eficiência vai ser medida de acordo com a quantidade de chutes que tu der. Por exemplo, vamos supor um número entre 1 e 1000. Um exemplo, entre 1 e 1000. Qual é o número máximo de chutes que você pode dar e você com certeza vai acertar? Entre 1 e 1000. Ou se não tem nem... 1000. 1000 chutes, não é não? 1 é não, é 2 é não, é 3 é não, é 4, até 1000. Se eu digitei um número entre 1 e 1000, uma hora vai ser um número que... Mas aí o que acontece? Você vai ter tentado 1000 vezes. Entendeu? E assim, não é que não pode, é que você vai ter um código... Você está se mostrando pouco eficiente. Você está gastando energia, está gastando processamento. Você poderia ter usado a lógica e ter usado menos processamento. A lógica é muito bom para isso. Você encontra soluções gastando menos, processando menos, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu vou digitar e tu vai tentar descobrir. Então eu vou rodar aqui o programa, digitar F9, é o comando. Imagina o número, digita aqui. Como eu quero que tu adivinhe, aí eu vou pedir para tu olhar para lá. Olha para lá. Pronto, eu já digitei. Como eu coloquei o comando de limpar a tela, como eu coloquei o comando aqui de limpar a tela aqui, pronto. Eu coloquei o comando de limpar a tela, aí eu vou pedir, deixa eu ir para cá. Eu vou pedir para que tu digite. Eu digitei um número. Aí não é que foi entre 1 e 1000, não. Foi um número qualquer. Qual foi o número que eu digitei? Vai. Mas tipo, não tem um limite não. Tipo, de 1... Tem não. Vai, digita aí e tenta... Sim. Chute baixo. Quer dizer que o número que você digitou é menor do que o que eu coloquei. Isso quer dizer o quê? O número é pouco, então o número foi maior. É o número maior que 100. Então quer dizer que pode ser 50? Não. Beleza? Tá entendendo a ideia? Pronto. Tenta chutar de novo. Chute baixo. Quer dizer o quê? Ainda pra baixo. Então é de 500 pra cima. Isso, vá. Já chutou 2 vezes. Vá. Chute alto. Quer dizer que é menor que 600.
É menor que 560, né? É menor. É maior que 520. Rapaz, peraí. É maior do que 525. Cadê? Rapaz, agora tá colocando. Ei, ó, presta atenção, ó, tu botou 22. 500. É o número menor que 527. Agora só tem um. Vai. Não, ainda tem. Hã? Acertou. Tô fazendo um cara. 9 tentativas. Entendeu? Mas como ele sabe se o número foi maior, foi cada variável, né? Oi? Cada variável, né? Por isso que ele descobre. É, porque o programa não sabe o número que foi digitado, aí quando tu digita, ele vê esse número. Aqui, ó. Vou ver aqui o código. Ó, aí tu. Ele tem um repita. Ó, tem um repita e vai ficar repetindo até tu acertar. Até o número. Até o número. Se eu digitar, Até o chute que tu colocar ser igual ao número correto. Então o que é que ele faz? Ele vai ler o que tu. Primeiro ele armazena. Ó, eu gravo aqui, ó, armazena aqui. Numa variável chamada número, tá? Então aqui, ó, essa variável número vai armazenar o número que eu digitei, que tu tem que acertar, e a variável chute vai armazenar o chute, né? O que tu colocar, o número que tu colocar. E aqui tem outra variável chamada tentativa, que vai armazenar a quantidade de tentativas. Por isso que ele falou, você teve 9 tentativas. Como é que ele fez isso? Aí primeiro ele zera, né? Você começou agora, zero. Aí eu coloco o número e depois ele limpa a tela. Por que limpa a tela? Pra você não ver, né? Ó. Aí depois, tenta acertar o número que foi digitado. Aí vai ficar repetindo. Aí ele vai ler o que tu digitar e vai armazenar dentro da variável chute. Aí ele vai dizer, vai incrementar a tentativa. Por quê? Tentativa era 0, mas como tu digitou, agora tentativa é tentativa mais 1. Ou seja, uma tentativa. Entendeu? e assim vai. Aí aqui, ó, se chute for maior do que número, quer dizer que tu digitou um número maior do que o que eu coloquei. Então ele vai dizer chute alto, tenta novamente. Se for mais baixo, ele vai dizer a mesma coisa, mas sempre que o contrário. Ó. Ele inverte que, ó, tá vendo aqui, ó, maior que, menor que? Pronto. Aí ele vai colocar outra informação, chute baixo. E aí você vai tentando, mas aí ele vai incrementando aqui, ó, a variável tentativa, tá? São 3 variáveis aqui do lado direito, ó, número, chute e tentativa. Ah, e ele armazena, ó. É. Falou. Exatamente. Então a variável, ela tem essas características aqui. Ela tem um escopo, né? Enfim, depois eu vou chegar lá. Aí quando tu... aí tem aqui, tá dentro de uma estrutura chamada repita. Ou seja, ela vai repetir até o número ser igual a chute. Quando esses números forem iguais, quer dizer que tu acertou. Então tu chegou lá, eita, só pode ser 1, que é 526. Aí quando tu digitou 526, ele, eita, 526 é igual a 526. Então, quer dizer que número é igual a chute, ele sai. Ele vai repetir até ser igual. Até ser igual. Tá? Então aqui, ó, eita. Aí depois ele coloca escreva o número de tentativas, ele vai mostrar na tela, através do escreva, a quantidade de tentativas que você teve. Entendeu? Entendi. Ei, professor, uma pergunta. Não precisava só escrever isso aqui, não. O quê? Escreva tentativa, não. Por quê? Porque eu vi no vídeo, se você colocar uma vírgula e colocar... Ah, sim. Poderia. Você está dizendo assim, ó. Eu coloco escreval, aí coloco assim, ó, vírgula, e coloco a variável. Você coloca no mesmo texto. No mesmo texto aqui eu vou comentar. É porque para ensinar, né? Para a pessoa digitar, Fica melhor. aí eu coloco dessa forma. Mas tem várias técnicas de programação que você faz aqui, ó. Vamos dizer 100. Aí 100. Número de tentativas 1. Tá vendo? Eu fui melhor que tu. Só foi uma tentativa minha. Confia. Hã? Você que escreveu. Beleza? Pronto. Tem alguma dúvida aqui? Não. Não? É quase tudo a mesma coisa que
o que a gente aprendeu. É. Porque aí a gente tá escrevendo o código. Pronto. Aí aqui vou colocar outro. Deixa eu salvar. Não. Vamos ver outro aqui, ó. Vou colocar o escolha. Deixa eu ver o que o escolha de quê. Ah, por exemplo aqui, eu fiz um negócio de supermercado aqui. Digita o preço do produto, R$100. Condição de pagamento. À vista, em dinheiro, cheque, à vista em cartão de crédito, em 2 vezes. Sem juros, em 3 vezes. Aí beleza. Aí eu vou colocar opção 4. Tô apertado. Vou pagar mais caro. Preço final do produto Poxa, ele colocou errado ali. Tem alguma coisa errada ali. Deixa eu ver aqui. O que é que tem errado? Preço final do produto. Case 4. Escreva preço 1,1. Poxa, era pra dar certo isso aqui. Vou colocar 100. E vou colocar desconto 90%. 0,9. É porque é ponto. Colocou vírgula. 100. Não me tava dizendo que tipo na programação, 110 aí, tá vendo? na programação não existe vírgula não, tem que ser ponto pra separar um número. É que esse número é decimal. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Aí ele está calculando o preço do produto. Ó. Ele mostra. Aí eu vou colocar um valor. Ele vai mostrar as opções que tem para mim. Ó. E aqui, lembrando que se você prestar atenção, eu sempre tenho o que aqui? Eu sempre tenho a tela, né? Onde eu estou digitando o código. E eu tenho a tela onde o usuário vai ver. Então, só para você entender. A tela onde o programador ele vai digitar é uma. Normalmente a gente chama de IDE, de compilador, né? Então isso aqui é um ambiente de programação. Isso aqui é um ambiente de interação. É onde o usuário ele vai interagir com o seu projeto. Isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa está programando, aí assim, começa com a tela toda preta. Por exemplo, a pessoa esquece de colocar esse escreva aqui, ó, vamos supor. Aí eu peço, roda o programa aí o programa começa assim. Aí eu falei, o usuário ele vai adivinhar o que tem que fazer? Você tem que orientar. Já imaginou se você entrar no site e só tem a tela toda preta e piscando lá? Não, você tem que orientar o usuário o que ele vai fazer. Então, por exemplo, esse escreva aqui, ele está dizendo, é só para informar o usuário o que ele precisa fazer. Ó. Escreva, digite para esse produto, pronto. Eu poderia colocar um título aqui, supermercado e tal, como se fosse um site mesmo. Então, é basicamente isso. Então, você sempre tem que programar pensando em quem vai usar o programa. Nem que seja você mesmo. Você precisa programar pensando no usuário. Sempre facilitar para o usuário, né? E pensar no usuário. Você tem que se colocar no lugar do usuário. Entendeu? Então, por exemplo, se você abrir no site e tiver a tela toda preta, você vai conseguir fazer alguma coisa como usuário. Não. Se você abrisse o WhatsApp e tivesse tudo preto, tu ia conseguir fazer alguma coisa? Tu ia adivinhar? Não. Então, o cara que programou, ele, poxa, aqui tem que colocar um plano de fundo, aqui tem que colocar uma caixa de texto, aqui tem que colocar um botão de enviar, aqui tem que colocar um símbolo, a foto da pessoa. Isso é tudo o programador pensando no usuário. Entendeu? Então, aquilo ali não está sendo colocado ali para o programa ficar melhor. Ele está colocando ali para a usabilidade ficar melhor. Ou seja, ele está pensando no usuário. Entendeu? Então essa tela preta aqui é isso. Ele está pensando no usuário. Beleza? Usa aí esse programa aí. Digita o preço do produto 300. Tu quer pagar como? À vista, cartão de crédito. Ó. O preço final é 285. Por quê? 5% de desconto. Aí é que é questão de matemática, né? Aí 5% de desconto, ele pega o preço e multiplica por 0,95. Né? Ou seja, se eu multiplicar por 1, o preço vai ser igual ao preço original do produto. Ou seja, nem vai ter bônus, nem vai ter juros, nem vai ter desconto, nem vai ter acréscimo. Mas se eu colocar menor do que 1, eu vou ter o desconto. Se eu colocar maior do que 1, eu vou ter os juros. Então veja que aqui 1.1 foi maior do que 1. Então quer dizer que eu tive uns juros. Se eu colocar menor do que 1, eu tive um bônus. E aqui não ficou nada. Ó. Porque o caso 3 é o quê? Em 2 vezes o preço normal. Ou seja, você não vai ganhar desconto, mas também não vai ter juros nenhum. Então,
Aí é que depende da condição do pagamento. Mas veja que você pode fazer, né, vários códigos. Vamos fazer outro aqui. Quer dizer, vamos usar outro, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Caracol, isso aqui é o quê? Calcular os passos de um caracol. O que é isso? Vamos ver aqui. O caracol levou 7 dias. Também tem código também que ele faz só para fazer um cálculo de repetição. Ele levou vários. Você muda aqui o programa, né? E aí ele vai lhe dar um resultado. Como se fosse uma calculadora, por exemplo. Aí você pode. Ou seja, o usuário não teve interação nenhuma. Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver. Faixa. Opa. Não. Faixa etária aqui. Faixa etária. Vou rodar. Ó, digite as idades de até 10 pessoas. Digitei. A primeira pessoa. A idade. Da segunda pessoa. Da terceira. Da quarta. Da quinta. São 10. São 10 pessoas. Bota uma idade maior. 50, por exemplo. Bota 50 aí. Bota 70 agora. Só pra ele. Bota 1 ano. Ó. O que é que ele fez aí? O que é que ele tá fazendo? As faixas da idade para a ação. O que é que ele fez? Ele separou. Como assim? Agora não. 4, 4, 0. Ó, lê o programa. O que é que ele tá dizendo aqui, ó? Não, aqui. O resultado. O que é que ele tá falando? Faixa com 15 anos. Não, tem um símbolo ali. Faixa de 16 a 30. Não, tem esse símbolozinho aqui, ó. Um menor que igual. O que significa isso, sabe? Enviar. Primeira faixa com pessoas que têm menos ou igual, né, uma idade menor ou igual a 15 anos. Então toda vez que tu vê esse menor que aqui, é menor e igual a igual. Então, por exemplo, ó, primeira faixa, menos ou igual a 15 anos. 4. Quer dizer que tu digitou 4 idades, que é como se tivesse 4 pessoas que têm 15 anos ou menos. Tu digitou 4 pessoas que têm entre 16 e 30 anos. Tu não digitou nenhuma pessoa que tem de 31 a 45 anos. Tu digitou uma pessoa que tem de 46 a 60 e tu digitou uma pessoa que tem acima de 60 anos. Que foi esse carinha de 70 aqui, ó. Isso o que é que ele fez? Agora eu entendi. As faixas de pessoas apresentadas. Isso. Por exemplo, o IBGE. Se você pegar o relatório do IBGE, agora teve, né, o censo, você tem, por exemplo, ele vai dizer, no Brasil tem 220 milhões de pessoas, exemplo. Sendo que dessas 220 milhões de pessoas, vamos supor, tô chutando, tá? 20 milhões de pessoas tem de 0 a 10 anos, por exemplo. De 10 a 20 anos tem tantos milhões de pessoas. Tá entendendo? Então ele tá como se fosse uma estatística, né? Pra você ter uma visão geral. E aí eu escolho qual a idade que eu quero pesquisar, né? Por exemplo, aqui no curso, tu lembra qual foi a faixa etária de idade que eu disse que eu queria? De 13 até... de 14 a 16. É o ideal. Se vir um 17 você tá, a gente vê. Se vir um de 13 você tá, vamos ver. Mas é nessa faixa. Por quê? Porque eu quero que tenha um treinamento de 2 anos. E quando chega em 2 anos ele esteja preparado para estagiar. Que só pode estagiar a partir de 16 anos. Entendeu? Se quiser estagiar agora, tu não pode, por exemplo. Aí tu pode estagiar só com 16 anos. Mas aí eu quero essa afastada de pessoa. Eu não quero uma pessoa de 9 anos aqui, porque aí eu vou levar 17 anos, né? Então provavelmente eu posso perder a pessoa pode se chatear, enfim, só te gostar muito da área para ficar 7 anos sem ganhar nada, né? Mas aí eu pegando a pessoa de 14 a 16, eu ensino e já coloco no mercado, por exemplo. Entendeu a ideia? Então assim, é isso que esse programa está fazendo. Ele está agrupando as faixas etárias de idade. Aí o que é que ele está fazendo aqui, ó? Aí tem um vetorzinho, aí eu não vou explicar tudo agora, porque a gente vai entender depois. Mas veja que ele está pegando, ó, pessoas maior de 15
I menor que 30, então ele está incrementando, ó, a faixa 2 mais 1. Igual que eu estava fazendo com a tentativa lá, tentativa mais 1. Então, à medida que vai dando um determinado tipo de resultado, eu vou incrementando. A variável. É, na variável. Então veja que tudo é variável aqui, ó. Isso aqui tudo é variável aqui, ó, que ele declarou. Entendeu? No mundo da programação, tudo é com variável. Vamos ver mais um aqui. Esse jogo da velha é o quê? Tem uns aqui que eu ainda não rodei ainda não. Cadê? Ele construiu isso aqui, ó. Vamos ver que massa. Digite a linha, a coluna. Vou digitar um. Poxa, escolha. Não sei, enfim, deixa pra lá. Enfim, você pode fazer várias coisas, né? Tem alguma pergunta a fazer até aqui? Não. Então eu vou apertar em novo. Deixa eu fechar esse programa, apertar em novo aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho um programa. Como é que o programa ele... Deixa eu parar aqui.